Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz. Bom, estou gravando esse vídeo num sábado, precisamente às 15h14. Eu postei um vídeo a questão de alguns minutos e não percebi que este vídeo foi cortado no meio da mensagem. Eu apanhei aqui de uma câmera nova que eu comprei, mas eu vou tentar prosseguir. Eu vou tentar dar uma sequência a partir do ponto em que o vídeo foi interrompido. Eu falava sobre Romanos 1, vamos abrir lá. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Eu falava sobre esta questão de Paulo se identificar como servo de Cristo Jesus. Por que Paulo se identifica como servo de Cristo Jesus? E a palavra para servo aqui no grego é doulos, que significa escravo. Portanto, uma melhor tradução, uma tradução mais fiel ao sentido do texto, e aquilo que o apóstolo gostaria de transmitir aos seus leitores é Paulo, escravo de Cristo Jesus. É interessante isso porque Paulo escrevendo aos Gálatas, vamos abrir em Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo escrevendo aos Gálatas, olha só o que ele diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Parece uma contradição. Ou seja, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E vocês não devem se submeter a um julgo de escravidão. Mas Paulo se apresenta para os romanos, para os crentes em Roma, como escravo de Cristo Jesus. Há uma contradição? É óbvio que não. É óbvio, claro que não. Quando Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus, é porque antes ele não era escravo de Cristo Jesus, ele era escravo do pecado. Ele escrevendo a Timóteo, abramos em 2 Timóteo, capítulo 2, vamos lá? Só para que você possa entender esta aparente contradição. Aparente contradição é uma antinomia. Escrevendo aqui a Timóteo, nos versículos 25 e 26, aconselhando Timóteo, Paulo diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então veja, Paulo antes de se converter, de ser regenerado na estrada para Damasco, pelo próprio Cristo, ele era o quê? Ele era um escravo do diabo. Ele estava preso ao diabo. Que ele diz aqui no verso 26, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Não só Paulo, bem como todos nós, antes de passarmos pela regeneração, pelo novo nascimento, éramos escravos do diabo. Estávamos livres de Deus, não livres para Deus. Éramos livres para o diabo. Entendem a diferença? Escravos do diabo, livres para pecar, livres para cumprir somente o que o diabo queria. Ou seja, eu era um escravo do diabo, você era um escravo do diabo. Paulo, antes de ser escravo de Cristo, era um escravo do diabo. É por isso que ele diz o seguinte, olha, foi para a liberdade que Cristo os libertou, que Cristo os chamou, para que vocês não se submetam mais a nenhum jugo de escravidão.
Mas que tipo de escravidão? Escravidão ao diabo, escravidão ao pecado. E eu tenho dito isto aos borbotões aqui, de forma exaustiva e cansativa até na TV Caminho Livre, dizendo o seguinte: olha, enquanto viermos, enquanto chegamos a este mundo, ou melhor, quando nós chegamos a este mundo, como produto da vontade do pai e da mãe, nós somos escravos do diabo. Estamos mortos para Deus. Com Paulo era do mesmo modo. Ele era escravo do diabo. Só que ignorantemente, ele não sabia disso. Só que ao ser regenerado pelo próprio Cristo na estrada para Damasco, ele é liberto dessa escravidão do pecado, dessa escravidão diabólica. Ele é liberto disso. E agora, ao ser liberto do pecado, ele se torna o quê? Escravo de Cristo. Ele deixa de pertencer ao diabo e passa a pertencer a Cristo. Ele deixa de ser propriedade exclusiva do diabo para ser propriedade exclusiva de Deus. E ser escravo, ter essa consciência de que se é escravo de Cristo Jesus, é algo muito profundo, irmãos, com profundas e amplas implicações em toda a nossa vida, em todas as dimensões da vida. Nós chamamos Cristo de Senhor, e não é à toa que nós chamamos Cristo de Senhor. Ele é o Senhor nosso. Se Ele é o Senhor nosso, nós somos seus servos, seus escravos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, chamados para sermos livres em Cristo. Isso significa ser escravos de Cristo Jesus, ou seja, como escravo de Cristo, eu passo a possuir a mente de Cristo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu passo a enxergar o mundo como Cristo. Eu passo a ter os desejos e a vontade do próprio Cristo. A minha cosmovisão se harmoniza com a visão e a mentalidade do próprio Cristo. A minha vontade enquanto homem de Deus está em harmonia com o próprio Deus. Eu sou escravo de Deus e quem determina os rumos da minha vida agora não sou eu mais, é Cristo. É Cristo, porque eu agora sou escravo de Cristo. Portanto, essa história de livre-arbítrio cai por terra no momento em que você percebe que Cristo te libertou da escravidão do pecado, para que você possa ser escravo dele. Ou seja, você, como escravo de Cristo, é um paradoxo. Você está livre para ele. Esse é o paradoxo. Enquanto escravo de Cristo, você está livre para ele, para cumprir a sua vontade. Então, é isto, em suma, que significa ser escravo de Cristo. É Deus que determina os rumos da minha vida. Ele determina os meus caminhos, ou o meu caminho. É como Jeremias, o profeta Jeremias, escreve em Jeremias, abre aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Eu sei que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem ao que anda dirigir os seus passos. Por que não cabe a mim nem a você mais determinar o nosso caminho? Porque somos escravos de Cristo agora. Quem é que determina os rumos da minha vida? Quem é que determina o caminho da minha vida? Quem é? O próprio Cristo. Eu sou escravo dele. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou propriedade exclusiva de Cristo. Isto não é boas novas? Isto não constitui boas novas? É claro que sim. Então, quando o vídeo foi cortado, abruptamente, esse último vídeo que eu postei aí,
Eu estava tentando mostrar esta realidade. E por que que Paulo começa, ele começa desta forma, escrevendo a sua epístola aos crentes em Roma. Ele se identifica como escravo, porque havia uma tensão na igreja de Roma. Igreja que era constituída, muitos pensam o contrário do que eu vou falar agora, mas a igreja de Roma era constituída predominantemente por gentios que haviam se convertido. Muitos acham que era o contrário, muitos acham que a igreja era predominantemente judaica. O que predominava na igreja era um agrupamento de judeus que haviam se convertido. Mas isso não importa. O que importa saber é que a igreja de Roma era constituída tanto por judeus convertidos quanto por cristãos gentios convertidos. E havia uma tensão entre judeus cristãos e gentios cristãos. Uma tensão por quê? Porque os judeus cristãos queriam introduzir no seio da comunidade cristã em Roma ideias legalistas, dizendo o seguinte: olha, vocês foram salvos por Cristo, muito bem, foram salvos, só que vocês devem continuar cumprindo as obrigações da lei de Deus, porque senão acabou esse negócio de salvação. Parece uma ladainha que eu escutei durante 26 anos dentro da igreja adventista. Olha, agora que você foi salvo, você vai ter que cumprir estas ordenanças aqui. Caso contrário, você perderá a sua salvação. Meu Deus do céu, que evangelho é este? Que segurança eu posso ter no evangelho, num suposto evangelho que depende das minhas competências, das minhas forças, das minhas energias, da minha capacidade de guardar ordenanças, normas e leis? Que evangelho é este? No qual hoje eu estou salvo, seguro em Cristo, mas amanhã, por conta de mim mesmo, por conta das minhas fragilidades, que são inerentes não só a mim, bem como a todo ser humano, eu posso estar perdido. Que evangelho é este? Então, as implicações de Paulo se identificar para a igreja de Roma, que era constituída tanto por judeus quanto por gentios convertidos, como escravo, ela é muito profunda e muito ampla. Olha, botem na vossa cabeça e no vosso coração, assim como eu sou escravo de Cristo, me tornei escravo de Cristo, estou livre para Ele, vocês também devem se livrar de todo tipo de servidão que não esteja em harmonia com a vontade desse mesmo Cristo que nos libertou, que te libertou. Então, as implicações de Paulo como escravo de Cristo Jesus são muito graves, são muito sérias, muito profundas. E nós temos que, tomar posse dessas implicações. Então, era isso o que eu gostaria de ter transmitido no meu vídeo anterior, que foi abruptamente cortado por uma imperícia da minha parte em manusear uma câmera nova que eu comprei. Estou apanhando essa câmera aqui, eu nem sei se eu vou utilizá-la, porque eu até agora não aprendi a mexer com ela. Eu vou ter que fazer um curso para mexer com ela. Mas tudo bem, ainda bem que eu tenho meu celular e ele está quebrando o galho. Então, gente, é isso. É isso. Este é o segundo vídeo. Eu pretendo iniciar a exposição do livro de Romanos, como eu disse no meu vídeo anterior, não exaustiva, mas procurando ressaltar ou realçar os principais pontos da epístola de Paulo aos Romanos. Porque esta epístola é uma epístola poderosa para transformar vidas. Poderosa. Certo? Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, eu quero comentar com vocês, seguir comentando com vocês, ainda no versículo 1, olha só. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero discutir isso com vocês. Paulo diz aqui, logo após se identificar como escravo de Cristo, ele diz aqui, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu deixo uma pergunta com você.
O que vem primeiro, o chamado ou a separação para o evangelho? O chamado para um apostolado, no caso de Paulo, no nosso caso, o chamado para o discipulado, né? Um chamado para o discipulado ou a separação para o evangelho? O que vem primeiro, tá? Nós vamos tentar responder esta pergunta no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.